testemunha ocular, nem andou aos 3 anos e meio no colégio apostólico de Cristo, mas teve encontro a caminho de Damasco e Deus o levantou como apóstolo. Falar dos apóstolos é falar daqueles que abrilhantaram as Escrituras. Quando olhamos a Pernambucana, no capítulo 9, nós temos 12 discípulos, a qual Cristo também designou apóstolos. Esses homens nos trouxeram lições extraordinárias, mas dentre de centenas dessas lições eu pude extrair 3 delas. Primeiro, eles aprenderam a andar de fé em fé em Cristo. Depois, eles aprenderam a andar ao lado de glória em glória de Cristo e passaram a conhecer melhor o Deus poderoso que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Eles aprenderam a superar o desafio de andar e viver na fé, mas também eles aprenderam a andar de glória em glória ao lado da presença de Cristo. E no decorrer dessa caminhada, dessa história e caminhada de fé, eles passaram a conhecer melhor o Deus poderoso, El Shaddai, que pode fazer e vai fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas a pergunta dessa noite é, que permeia nossos corações: por que andar de fé em fé em Cristo? Ou melhor, por que viver pela fé em Cristo? Porque quando Cristo chamou os discípulos, não chamou somente para ser seguidores, mas para ser pescadores de homens. Não, a igreja não entendeu, eu vou repetir. Não chamou os discípulos para ser somente seguidores, para dizer eu sou crente, só para ter carteirinha de obreiro, só para vir, passar pelaquela porta, ouvir a palavra e receber bênção. Não. Cristo chamou para ser pescador de homens. Cristo te chamou para te usar na obra, para ganhar almas. Mas quando Cristo vai chamar os primeiros discípulos, na Pernambucana, no capítulo 5, verso 2, o texto diz que os discípulos estavam lavando as redes. Por que lavando as redes? De existência. Eles estavam dizendo, representando: eu não posso, eu desisto, eu não consegui, eu fracassei hoje. Mas quando eles pensam, eles entendem, é nesse momento que Cristo diz: eu posso, eu vou fazer, lança rede. Cristo estava dizendo: vocês não podem, mas eu posso. Eu vou explicar melhor. Cristo está dizendo o seguinte: lavar a rede é com vocês, levar o barco até o mar é com vocês, lançar a rede ao mar é com vocês, mas trazer os peixes é comigo. Eu posso trazer os peixes. Receba essa palavra que é profética se quiser. Aleluia. Pregar é com vocês, orar é com vocês, interceder é com vocês, vir no culto, louvar e adorar o Senhor é com vocês, mas trazer os pecadores ao arrependimento, diz o Senhor, é comigo. Eu posso, eu vou salvar. Ele pode, porque Ele é o Deus poderoso, que pode muito mais do que pedimos ou pensamos. E o mesmo Deus que mandou o grande peixe para engolir Jonas e lançá-lo em terra seca, o mesmo Deus que criou todos os peixes e animais aquáticos
em Gênesis 1. É o mesmo Deus que agora traz os peixes para encher a rede ao ponto de ao pique, romper-se e pedir ajuda a outros de outros barcos. Não entendeu isso, amigo? A bênção vai ser tão grande que você não vai conseguir. Não vai conseguir não compartilhar. Deus chamou os discípulos para ser pescadores de homens. Os discípulos aprenderam a andar de fé em fé para lançar a rede, mas também aprenderam a andar de fé em fé para orar. Por que orar? Porque em Atos capítulo 12, verso de número 5, o texto diz que Pedro estava preso, porque Herodes já tinha matado Tiago à espada, e visto que os judeus se agradavam, ele prendeu também Pedro, condenado à morte. Mas o texto diz, em Atos 12, verso 5, parte B, Pedro estava preso, mas a igreja, porém, estava em constante oração. Estava em constante oração. Estava em constante oração a favor dele. Mas por que orar? Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Paulo vai dizer: apresentai as vossas orações a Deus sem ansiedade. Tiago capítulo 5, verso de número 16. Tiago vai dizer: apresentai as vossas orações sem injustiça. Por quê? Porque a oração do justo pode ir muito os seus efeitos. Hebreus capítulo 4, verso de número 16. O versículo 11, Deus vai dizer: apresentai as vossas orações diante do trono da graça, sem duvidar. Paulo, Tiago, versículo 12, Deus nos ensina a apresentar as nossas orações sem ansiedade, sem injustiça e sem duvidar. E por que orar desse jeito? Porque quem ora assim tem promessa. Qual promessa? Está em Isaías capítulo 65, verso número 24. Novo céu e nova terra, aquele dia, Deus, antes mesmo de vocês falarem, Ele vai ouvir. E antes mesmo de orar, Ele vai responder. Diz o Senhor para a madeira de Rosana nessa noite: antes mesmo de falarem, eu ouvirei. Antes mesmo de orarem, eu responderei, diz o Senhor, pela onisciência de Deus. Ele sabe as vossas necessidades antes mesmo de pedir. Por quê? Porque Ele é um Deus poderoso que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Os apóstolos aprenderam a andar de fé em fé, mas também aprenderam a andar de glória em glória ao lado de Cristo. Por que andar de lado a lado com Cristo? Porque o ministério de Cristo era acompanhado com aproximadamente 5.000 pessoas que só queriam pão e peixe, os benefícios. Mas desses 5.000, Cristo tinha 70, que é o evangelismo de 2 em 2 e Lucas 10. Mas em Lucas 9, ele tem 12 que andam com ele. Mas somente Pedro, Tiago e João são os mais íntimos e os mais próximos, que estavam na casa de Jairo, no Monte da Transfiguração e no Getsemane, na última oração, antes da crucificação. Glória a Jesus. Aí nós perguntamos por que Pedro, Tiago e João tiveram experiências que os outros não tiveram. Que as experiências maiores do que os outros esteja com Cristo, independentemente da circunstância, faça sol ou faça chuva, na alegria ou na doença, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, esteja com Cristo do seu lado até o fim, e terá as experiências que os outros não tiveram. Que Deus é esse que nós precisamos estar de lado a lado com Ele? Eu não sei para os irmãos, mas se nós pudéssemos ir lá no princípio,
depois da queda do homem, e em Gênesis 3,15 perguntasse para Adão quem é ele, ele iria dizer: é a semente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Moisés iria dizer para nós: ele é a glória. Josué iria dizer para nós: ele é o príncipe do exército dos céus. Mas o profeta Samuel iria dizer para nós: ele não vê como o homem vê sua aparência, mas ele enxerga o coração. Isaías iria dizer para nós: ele é o príncipe da paz, o Deus forte, Pai da eternidade, a raiz de Davi. Jó iria dizer para nós: ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas Pedro, um dos mais próximos, iria dizer: é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas se nós pudéssemos andar ao caminho de Jericó e encontrasse um homem conhecido como Bartimeu, que era cego, mas enxerga agora perfeitamente, iria dizer: para mim, ele é o filho de Davi. Mas se nós pudéssemos tomar um café na casa de Maria Madalena, que tinha 7 demônios, ela ia dizer para nós: ele é o libertador. Mas se nós encontrássemos um homem em perfeito estado e vestido consciente, ele ia dizer para nós: ele é aquele que expulsa demônios. Mas se nós pudéssemos perguntar para João, que esteve em Pátria e teve a revelação do Apocalipse, ele ia dizer: para mim era o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem cabelos brancos como a neve, porque ele é santo, roupas e vestes resplandecentes, pés como latão reluzente. Ele é o Rei glorificado que está sentado no seu trono, digno de honra, de glória e de louvor. Cadê os brindes de honra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aleluia! Oh, glória! Esse é o Deus, nosso Deus poderoso, que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Aprenderam a andar de fé em fé, mas também aprenderam a andar lado a lado, de glória em glória com Cristo, e passaram a conhecer melhor o Deus que pode fazer e vai fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Do que pedimos ou pensamos. No período patriarcal, Isaac, da linhagem de Abraão, pediu para Deus um filho. Mas Deus, que é poderoso para fazer muito mais além, lhe deu 2 nações: Israel e Edom. Israel que veio de Jacó e Edom que veio de Esaú. Manoá queria um filho. Manoá era filho de Dan, queria um filho. Mas Deus, que é poderoso para fazer muito mais além, lhe deu um libertador, a saber, Sansão, para sujeitar os filisteus e os inimigos. Ana, com lágrimas, em Siló, esposa de Eucana, pediu um filho. Mas Deus, que é poderoso para fazer muito mais além, lhe deu 3 filhos, 2 filhas e um profeta, a saber, Samuel, que trouxe avivamento sobre Israel e ungiu o rei Davi. Zacarias, o sacerdote, pediu para Deus um filho. Aonde eu encontro esse pedido? Deus envia Gabriel e diz: Zacarias, Deus ouviu a vossa oração. Zacarias queria um filho, mas Deus, que é poderoso para fazer muito mais além, lhe deu uma voz para clamar no deserto, a saber, João Batista, e preparar os corações para receber o nosso Senhor Cristo. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas não é revelação, não, eu sei. Tem pessoas aqui que já estão agradecendo, porque Deus já fez muito mais do que você pediu, muito mais do que
ainda não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. Mas quando chegar o tempo de Deus, será muito maior, será muito melhor. Será muito maior, será muito melhor. Até você entender a glória. Será muito maior, será muito melhor, será muito além do que você pediu ou você pensou. Estou sentindo a presença de Deus para dizer: o tempo de Deus está chegando. O tempo de Deus está chegando. A igreja madureira em Rosiana. Porque o Rei dos Reis está aqui, o Deus poderoso, que pode fazer muito mais além do que você pede, do que você pensa. Ele está aqui nessa noite. Ele pode, Ele faz, Ele irá fazer. É a palavra de Deus. E que palavra é essa? Mateus capítulo 4, verso 4. A palavra de Deus é alimento. João capítulo 17, verso de número 17. A palavra de Deus é a verdade. Jeremias capítulo 23, verso de número 29. A palavra de Deus é fogo. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. A palavra de Deus é espada, mas também é martelo que esmiuça a pedra. Para que os irmãos entendam que esse versículo quer te ensinar a palavra de Deus é a verdade que nos alimenta, mas também é o fogo que arde em nossos corações. E não há um coração tão duro que ela não penetre, que ela não quebranta, porque essa palavra, ela chega onde o louvor não chega. Essa palavra chega onde o conselho nenhum chega. Essa palavra é uma palavra de dois gumes, uma espada de dois gumes que penetra na divisão entre a alma e o espírito, discerne os pensamentos e as intenções. Ela quebranta, ela salva, ela limpa, ela liberta. Aleluia. E pela palavra do Espírito Santo, ele começa a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a pergunta é: a Bíblia que nós lemos, Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Mas a pergunta essa noite: que poder é esse? É o mesmo poder que tudo criou em Gênesis 1. É o mesmo poder que estava sobre Moisés e foi colocado em 70 anciões em número 11. É o mesmo poder que estava sobre Jefté e seus amonitas em Juízes 11. É o mesmo poder que estava sobre Sansão e lhe dava grande força para conseguir o filisteu como se fosse um só homem. É o mesmo poder que se apoderou de Davi quando o profeta Samuel ungiu ele rei na casa de seu pai Jessé. É o mesmo poder que desceu no dia de Pentecostes sobre 120 em oração de obediência no cenáculo e na cruz. É o mesmo poder que foi profetizado em Joel no capítulo 2, nos últimos dias, será derramado sobre toda a carne. Esse é o poder. Que poder é esse? É o poder que está hoje na Assembleia de Deus Madureira essa noite. É o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder, é o Espírito Santo de Deus para renovar, para batizar, para revestir cada um de nós. Agora que os assembleanos chegaram, eu vou melhorar. Aleluia. Esse Deus, esse Espírito, por meio da palavra, tem poder para transformar a sua vida. Oh, glórias. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Tem alguns irmãos que ainda endureceram os corações e não dá glória de forma alguma. Então eu quero dar motivos essa noite para dar glória. Gênesis capítulo 4, verso de número 4. Abel
Estevão levantou as mãos em oferta ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 e 11. Ana, com lágrimas, levantou as mãos ao céu em oração ao Senhor. Salmo 134, verso de número 2. Davi levantou as suas mãos em adoração. Aleluia, Pai. Glória. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. Paulo, com as mãos santas, sem ira e sem contenda, em reverência, levantou as suas mãos ao Senhor. Aleluia. Então é só homens que levantam a mão? Claro que não. Lucas, capítulo 24, verso de número 50 e 51. A Bíblia diz que Cristo levantou as suas mãos para abençoar os discípulos. O Filho levantou as mãos, mas o Pai também levantou as mãos. Deuteronômio, capítulo 32, verso 40. O texto diz a parte de Deus aos céus levantou as suas mãos. Se Abel, se Ana, se Davi, se Paulo levantou as mãos, talvez eu não levante a minha, mas se Cristo levantou, e o próprio Deus